Olá vocês, tudo bem? Essa é a primeira aula de eletricidade básica comigo, Gilberto Bruno, né? Antes de mais nada, vocês não se esqueçam de adentrar aqui, né? E dar um like aqui, se inscreva, né? Dá um joinha, dá um like, se inscreva na nossa aula. E Giba neles, né? Meu apelido, que estarei com vocês aqui nessa aula de eletricidade básica. Sejam todos bem-vindos e vamos lá adiante, que eu quero que vocês tenham aqui um contato maravilhoso com a gente, pelo menos que o conhecimento desperte em vocês, a curiosidade, né? Não fique só nas aulinhas. Seja curioso, corra atrás. Vamos lá então. A carga elétrica, a gente pensa num átomo é formado por núcleos, prótons e elétrons, né? Quando você olha para um átomo, você tem aqui os núcleos e prótons que ficam ao centro. Os elétrons ficam aqui na eletrosfera. Então, os elétrons ficam preenchendo aquelas camadas de química geral, lembra? K, L, M, assim por diante, né? Mas não vem o caso com nossa eletricidade básica. E nisso os elétrons têm um valor de carga e valor de massa. Então, o próton é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? O nêutron é uma carga nula e o elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aí tem a sua massa. O que isso nos remete aqui na eletricidade básica? Que a gente vai trabalhar com os elétrons, né? Aqui nessa figura vemos um circuito onde eu tenho uma pilha a gente já tem que colocar na cabeça que ela tem uma polaridade, por isso que vem o mais e o menos identificada aqui nas extremidades da pilha. Esse fio aqui é um condutor elétrico, um fio, né, ou um cabinho que está conectado aqui a uma resistência, a uma carga, uma lâmpada, né, que está aqui um soquete com a lâmpada colocada aqui. Então fechou-se um circuito aqui. Quando nós temos esse circuito fechado com essa bateria, com essa pilha aqui, os elétrons estão em movimento. Com isso, com essas cargas elétricas aqui em movimento, nós, olhando para a lâmpada, né, vemos o fenômeno da intensidade luminosa, ou seja, ela está em funcionamento. Legal isso aí para a gente começar a entender a eletricidade básica, que nós dependeremos de quem? Dos elétrons, né, em movimento ou não, para que ocorra alguns fenômenos, algumas situações para a gente destrinchar, né, a nossa matéria. Nossa disciplina aqui, que a gente está tentando colocar de uma forma mais transparente, de uma forma mais legal, assim que você possa entender. Então, os elétrons aqui é a estrela nossa na eletricidade básica, né? Tem algumas coisas quando a gente fala em carga, por exemplo, cargas iguais, né? Negativo com negativo, positivo com positivo se repelem. Cargas de sinais contrários se atraem, né? Isso na eletricidade existe ainda, né? Em outros lugares aí não existe mais não, viu? Acabou. Mas na eletricidade se tem assim cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem, né? Aqui colocamos um exemplo para a gente entender daquele slide anterior para esse daqui em relação à carga em movimento. Nesse caso aqui, essa figura aqui chama-se uma chavinha ou um interruptor. Aqui nós temos uma pilha de baterias, aquela que a gente encontra de 9 volts, né, que tem uma tensão de 9 volts. Aqui uma lâmpada. Então nós temos aqui um circuito fechado, onde vai circular os elétrons a partir do momento em que eu fechar aquele interruptor, ou seja, ela sair da situação dessa chavinha ou desse interruptor de aberto e ficar na situação de fechado. Com isso, os movimentos que terão dos elétrons, um impulsionando o outro, vai se dar o fenômeno aqui da luz, onde nós vamos acender a luz. Aqui nós vemos as cargas elétricas nesse movimento aqui, para que possa, a partir do momento em que fecho, volta ao estado anterior, que é esse estado desligado, né? E então nós vimos aqui que, devido à repulsão, um elétron próximo do outro vai dar um movimento. Não só a repulsão, é claro que nós vamos fazer a definição da lei de Ohms, mas por enquanto vai engolindo isso daí, né? A gente fala um linguajar mais claro assim, vai aceitando, para que a gente possa vir aqui e começar a explicar a lei de Ohms. Tensão elétrica. O que é tensão elétrica? É a diferença de potencial. Eu tenho aqui uma simbologia de fonte,
onde tem positivo e negativo. Então eu tenho uma polaridade, né? Essa polaridade é uma diferença de potencial que está aqui. Isso seria uma tensão entre dois pontos, tensão A menos a tensão B. É a tensão elétrica. Essa tensão é uma pressão que faz em cima daquelas cargas elétricas, para que aquelas cargas elétricas possam se movimentar. Nesse caso, então, quando a gente vai mensurar ou medir tensão com o aparelho, nós medimos com o voltímetro. Então, o aparelho que mede a tensão elétrica é o chamado de voltímetro. Então, a tensão é aquele cara que coloca pressão. Guarde isso na sua cabeça. Tensão é aquele cara que coloca pressão. Eu sou o chefe, eu sou professor em cima de você, fala, faz isso, faz aquilo, tá? Para colocar na sua cabeça e para você entender melhor. E a corrente elétrica? Lembra daquele cara que faz pressão? Tá aqui, ó. É a tensão elétrica, né? Que a unidade é volts. A corrente elétrica é a grandeza elétrica, que a unidade é ampere. Para nós medirmos a corrente elétrica, precisamos instalar em série um aparelho chamado amperímetro. Para nós medirmos tensão elétrica, a gente viu no slide anterior, o aparelho é chamado voltímetro, que é colocado em paralelo. Nesse circuitinho aqui, nós temos uma carga. Então, olha só, a pressão colocada aqui pelo gerador, nesse caso dessa figura aqui, faz movimentar os elétrons em um determinado meio físico, né, num determinado condutor. Essa movimentação ordenada dos elétrons chama-se corrente elétrica. Então, a pressão colocada nos elétrons faz esses elétrons se chocarem, se atritarem para criar um movimento no meio físico, no condutor. E a partir do momento que tem esse movimento ordenado, nós temos um nome que é chamado de corrente elétrica. Sempre vai ter alguém que vai ter uma resistência. Nesse caso, na eletricidade, não poderia ser diferente. Nós temos aqui um cara aqui, né, com essa figurinha de baixo aqui, que você vê a tensão elétrica fazendo a pressão para que esses elétrons percorram, e temos aqui uma resistência, ou seja, não é assim de uma hora para outra que vai, sempre tem uma resistência. Então a resistência, na definição teórica, é a oposição à passagem da corrente elétrica. E aqui nós deparamos para a lei de Ohms. O que a lei de Ohms fala? A lei de Ohms fala que é o URI, né? Mas o que é o URI? Se você colocar U igual a R vezes I, que está dividindo, passa multiplicando, vira o URI. Mas a resistência elétrica nada mais é que uma diferença de potencial entre um ponto A e B e a corrente que passa nessa resistência, né? Isso não vai dar a definição de corrente elétrica. Deixa eu aqui só fazer um adendo, né? Vou pegar a caneta aqui. Então, nós vamos colocar ali que o URI... URI. Isso aqui é brincadeira, mas é uma regra mnemônica, né, que você consegue gravar. URI é a grandeza elétrica, U é a grandeza elétrica de tensão elétrica, a sua unidade é volts, né? Resistência, o R é de resistência elétrica, a sua unidade é o ohms, nessa ferradurinha aí, para você colocar na cabeça e poder não esquecer mais, né? E a corrente elétrica, a unidade, né, de corrente elétrica, da grandeza da corrente elétrica é o ampere. Então, olha só, para não esquecer, aqui seria o CPF do cara, aqui seria o quê? O número do CPF. Então, a tensão elétrica tem a unidade, a grandeza da tensão elétrica tem a unidade volts, a grandeza da resistência elétrica tem a unidade ohms, a grandeza corrente elétrica tem a unidade ampere. Não esqueça disso. A lei de ohms é essa daqui, ó. Tensão elétrica que é igual a resistência vezes corrente elétrica. Então, não se esqueça quem é quem, né? E nisso, nós passamos aqui para entender a primeira lei de Ohms, né? Num exemplo bem simples aqui. Nós temos um diagrama elétrico, um circuitinho elétrico aqui representado nessa figura. Ele colocou aqui um voltímetro em paralelo com a fonte, colocou aqui o amperímetro em série, né, nesse circuito, e colocou uma lâmpada aqui cuja essa lâmpada tem uma resistência de 200 ohms. E aqui embaixo ele falou assim, no circuito a corrente é de 1,5 amperes, ou seja, o amperímetro faz a leitura ali no visor, né, de 1,5 amperes,
e diz que a lâmpada tem uma resistência de 200 ohms. Usando a lei de Ohms, calcule a tensão elétrica, né? Ou seja, calcular o valor da tensão da fonte. Nesse exemplo, é um exemplo bem simples, né, de aplicação. Então, nós vamos usar aqui o URI. Quem que é o URI? É a tensão elétrica, que é igual a resistência vezes a corrente. Aqui nós só vamos colocar os valores. Como nós queremos a tensão elétrica e já temos a resistência à corrente, né? O produto resistência vezes corrente nos dá a tensão elétrica. Isso vai ser igual a 200 vezes 1,5, né? 200 ohms, que é a resistência ali da lâmpada, que ele falou para nós, e a corrente que passa nesse circuito aqui é de 1,5. Então a minha tensão da fonte seria de 300 volts. Então eu preciso de uma tensão de 300 volts para colocar esses elétrons em movimentos aqui para alimentar aquela resistência de 200 ohms. Então, nessa configuração, a tensão é 300 volts. Isso é legal, né? Outra coisa que a gente aprendeu aqui a usar, bem básico, né, a lei de Ohms, para que a gente comece a ter uma introdução de eletricidade básica, porque a gente tem que trabalhar com os conceitos. A primeira coisa importante para qualquer tipo de coisa na vida é a base, né? Façamos uma base teórica bem legal para que você possa caminhar adiante com passos mais firmes, né, decisivos. Então, volte aos lados anteriores ou dê uma olhadinha e entenda o que é tensão elétrica, o que é resistência elétrica, o que é corrente elétrica. E sempre procure assimilar alguns exemplos com o seu dia a dia, que fica muito mais fácil para você fazer esse entrosamento teórico prático e você vivenciar no dia a dia esses conceitos básicos de eletricidade. Falando nisso, nós usamos da matemática, né, e pegamos a potência de 10, quando a gente trabalha com eletricidade ou eletrônica, múltiplos e submúltiplos, ou seja, existem alguns valores, né, que são muito pequenos, aí usamos submúltiplo. Existem alguns valores que são muito grandes, aí usamos os múltiplos. Imagine só falando uma brincadeira aqui para vocês, né? O dial de FM, por exemplo, se na sua cidade aí tem uma FM que tem o valor lá de 101 MHz, você acha que o cara vai lá falar assim, 101 milhões de hertz, né? Se você pode usar um mega, que é 10 elevado a sexta, para que você vai ficar falando um monte de número? É a mesma coisa para nós representarmos essa numeração. Então, 10 elevado a sexta positiva é 1 mega, a letra maiúscula, o M de mega, né? Você vai chegar lá no açougue e vai comprar o quê? Me dá aí 1000 gramas de carne. Você não vai fazer isso, né, cara? Você vai chegar lá e falar assim, me dá 1 quilogramas de carne, né? Então, 1 quilo é 10 elevado à terceira. Então, se você olhar aqui, tem os múltiplos, que são valores representados na potência de 10 com expoente positivo. E tem os submúltiplos, são valores representados na potência de 10 com expoente negativo. Então, múltiplos, base 10, expoente positivo. Sub, base 10, expoente negativo. E a unidade básica entre o múltiplo e submúltiplos é o 10 elevado a zero, que é 1, né? Toda base elevada a zero é igual a 1. Então aqui nós temos o referencial. 10 elevado a menos 3 é 0,001. Então é um mili. 10 elevado à terceira é o quilo, 1000. Olha a diferença de mili para 1000. A representação de submúltiplos em letras minúsculas, representação de múltiplos em letras maiúsculas. Então, dessa unidade de múltiplo e submúltiplo representados na potência de 10, né, aí nós vamos lá para as grandezas elétricas, que a gente só viu aqui, primeira lei de Ohms, mas olha só, a tensão é 1 volts, kilovolts é 1 kV. Se você olhar a tensão em algumas concessionárias de energia, a média tensão, né, que muita gente fala de alta, tem 13,8 kV, ou seja, 13.800 volts, né? Então usou um múltiplo ali, quilo, né, para representar o 13,8 kV. Corrente miliamperes, ampere, né, quiloamperes, a resistência em 1 kΩ ou 1000 ohms, né, que a gente vê alguns resistores. Tem outras grandezas como potência e energia, que mais adiante nós iremos ver. Então nós temos aí
essa noção de múltiplos e submúltiplos, né, nas unidades elétricas, que é muito importante para o conceito de eletricidade, ou eletrônica mesmo que você trabalha. Se você fizer um bom entendimento disso aqui, ajuda bastante, né, no desenvolvimento de cálculos, até mesmo de você colocar ali o entendimento da eletricidade básica, que você encontra alguns equipamentos, esse uso de símbolo. Então, olha só, potência de 10, legal para a gente trabalhar, né? Adição, subtração, multiplicação de potência de 10 e tal, isso nos dá um conceito de trabalhar muito melhor com os múltiplos e submúltiplos. Então, olha só, a nossa aula de introdução seria essa, né? Vamos lapidando esse diamante que é você. O que a gente puder contribuir, nós vamos contribuir. Então, existem desafios, existe você em cima de lições para fazer esse aprendizado, né? Isso é muito importante você dedicar, porque a gente só aprende estudando, aqui você está sendo um aluno observando as coisas acontecendo, já falava o professor Peer, né? Então vamos adiante, então, valeu, muito obrigado para vocês e até!